Você já parou para pensar no que aconteceu com os 12 apóstolos depois que Jesus ascendeu aos céus? A Bíblia nos conta muito sobre suas vidas e ministérios, mas os detalhes sobre o fim de suas jornadas são encontrados principalmente na tradição da igreja e nos escritos de historiadores antigos. Hoje, vamos mergulhar nessas histórias fascinantes e muitas vezes trágicas para descobrir como cada um dos 12 apóstolos de Jesus encontrou seu fim. Prepare-se, porque essa é uma jornada poderosa pela história da fé. Vamos começar com os irmãos Simão Pedro e André. Pedro, a rocha sobre a qual Jesus disse que edificaria sua igreja, é talvez o apóstolo mais conhecido. Segundo a tradição, liderada por escritores como Eusébio de Cesareia, Pedro passou seus últimos dias em Roma, durante a perseguição do imperador Nero. Ele foi condenado à crucificação, sentindo-se indigno de morrer, da mesma forma que seu senhor, Pedro, teria pedido para ser crucificado de cabeça para baixo. Essa imagem poderosa de humildade e devoção marcou a história cristã para sempre. Seu irmão, André, foi o primeiro apóstolo chamado por Jesus. Ele era um pescador. Assim como Pedro, a tradição diz que André viajou extensivamente, pregando o evangelho em lugares como a Sítia e a Grécia. Seu fim teria sido em Patras, na Grécia. Lá, ele foi condenado à morte por se recusar a negar sua fé. Acredita-se que ele foi amarrado, e não pregado, a uma cruz em forma de X, conhecida hoje como a Cruz de Santo André. Dizem que ele pregou para a multidão por 2 dias antes de falecer, transformando seu martírio em um último e poderoso sermão. Agora vamos falar de outros 2 irmãos. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão, João. Tiago, também conhecido como Tiago Maior, tem a distinção de ser o primeiro apóstolo a ser martirizado e o único cuja morte é registrada no Novo Testamento. No livro de Atos, capítulo 2, lemos que o rei Herodes Agripa mandou executar Tiago à espada em Jerusalém, por volta do ano 44 d.C. Sua morte foi um grande golpe para a igreja primitiva, mostrando desde cedo os perigos que os seguidores de Jesus enfrentariam. E quanto a João, o discípulo amado, a história dele é bem diferente. João é tradicionalmente considerado o único dos 12 apóstolos que morreu de velhice. No entanto, sua vida não foi nada fácil. Ele foi exilado na ilha de Patmos pelo imperador Domiciano. Foi lá, nesse exílio, que ele recebeu a visão celestial que se tornou o livro do Apocalipse. Depois da morte do imperador, João foi libertado, voltou para Éfeso e viveu até uma idade avançada, ensinando e guiando a igreja. Sua sobrevivência é vista por muitos como um testemunho especial da providência divina. Filipe, que convidou Natanael para conhecer Jesus, também teve um fim de mártir. As tradições sobre sua morte variam um pouco, mas a mais comum diz que ele pregou na Frígia, na atual Turquia. Em Hierápolis, ele teria confrontado um culto pagão a uma serpente. Sua pregação foi tão eficaz que irritou as autoridades locais. Como resultado, Filipe foi preso e, segundo a maioria dos relatos, crucificado. Alguns dizem que ele foi crucificado de cabeça para baixo, de forma semelhante a Pedro e Bartolomeu, que muitos acreditam ser o mesmo Natanael que Filipe convidou. Sua história missionária o levou para lugares distantes, incluindo a Índia e a Armênia. É na Armênia que sua história chega a um final brutal. A tradição armênia relata que, após converter o rei e muitos de seus súditos, Bartolomeu despertou a ira dos sacerdotes pagãos locais. Ele foi capturado e sofreu um dos martírios mais terríveis. Foi esfolado vivo e depois decapitado. Por causa disso, ele se tornou o santo padroeiro dos curtidores e trabalhadores de couro. Vamos agora a Mateus, o cobrador de impostos, que deixou tudo para seguir Jesus. Após a ascensão de Jesus, Mateus pregou o evangelho aos judeus, na Judeia, e depois viajou para o exterior. Os relatos sobre sua morte são diversos. Uma tradição diz que ele foi martirizado na Etiópia, onde foi morto à espada ou com uma alabarda.
uma espécie de lança com um machado, enquanto celebrava a missa. Outras fontes sugerem que ele morreu na Pérsia. De qualquer forma, a tradição é unânime em afirmar que ele morreu como mártir por sua fé. E Tomé, para sempre lembrado como Tomé, o incrédulo por sua dúvida inicial sobre a ressurreição. Depois de seu famoso encontro com um Cristo ressuscitado, sua fé se tornou inabalável. A tradição mais forte e antiga, conhecida como os Atos de Tomé, diz que ele viajou mais longe do que qualquer outro apóstolo. Chegando até a Índia, lá ele estabeleceu várias comunidades cristãs. Sua pregação bem-sucedida, no entanto, irritou os líderes religiosos locais. Ele teria sido martirizado perto da moderna cidade de Chennai, perfurado por lanças ou flechas. Agora, vamos falar dos outros dois apóstolos chamados Tiago e Judas. Tiago, filho de Alfeu, é frequentemente chamado de Tiago Menor, para diferenciar-lo do irmão de João. As tradições sobre ele são menos claras, e ele às vezes é confundido com outras figuras bíblicas. No entanto, uma tradição persistente diz que ele pregou na Síria ou na Pérsia. Quanto à sua morte, alguns relatos afirmam que ele foi crucificado na Pérsia, enquanto outros dizem que foi apedrejado até a morte em Jerusalém. Judas, também conhecido como Tadeu ou Lebeu, para não ser confundido com o traidor, geralmente é associado ao apóstolo Simão, o Zelote. A tradição diz que eles viajaram juntos como missionários, pregando na Pérsia, na Mesopotâmia e outros lugares do Oriente Médio. O relato mais comum sobre suas mortes é que ambos foram martirizados juntos na Pérsia ou na Armênia. Judas Tadeu teria sido morto a golpes de machado ou clava, enquanto Simão, o Zelote, teria sido cerrado ao meio. Suas mortes conjuntas simbolizam a unidade e a parceria no ministério. Por fim, temos o caso mais trágico e infame de todos: Judas Iscariotes. Sua história é a única que termina não em martírio pela fé, mas em desespero pela traição. Como lemos nos evangelhos, depois de trair Jesus por 30 moedas de prata, Judas foi consumido pelo remorso. O livro de Mateus nos diz que ele tentou devolver o dinheiro, mas, não conseguindo, retirou-se e foi enforcar-se. O livro de Atos acrescenta um detalhe ainda mais gráfico, dizendo que, caindo de cabeça para baixo, arrebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. A morte de Judas serve como um aviso sombrio sobre as consequências da traição e da perda da esperança. E o que aconteceu com o lugar de Judas entre os 12? O livro de Atos nos conta que os apóstolos se reuniram para escolher um substituto. Eles escolheram Matias, um seguidor de Jesus desde o início, para completar o número dos 12. A tradição diz que Matias também teve um fim de mártir, embora os detalhes variem. Alguns dizem que ele foi apedrejado e decapitado em Jerusalém. Outros, que morreu na Etiópia. As histórias da morte dos apóstolos são um poderoso lembrete do preço da fé nos primeiros dias do cristianismo. Com a possível exceção de João, todos esses homens enfrentaram fins violentos por se recusarem a negar seu Senhor. Eles não apenas acreditaram na ressurreição de Jesus, mas estavam dispostos a selar esse testemunho com o próprio sangue. Suas histórias de coragem, sacrifício e dedicação inabalável continuam a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo. Eles não eram super-heróis, eram pessoas comuns, pescadores, cobradores de impostos, que foram transformados por um encontro com Jesus e levaram sua mensagem até as últimas consequências. Obrigado por assistir a este mergulho na história. Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais sobre histórias fascinantes da fé e da Bíblia, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Deixe um comentário abaixo nos dizendo qual história de apóstolo mais te impactou. Até a próxima.